Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada, cheia de paz, de alegria, vamos à palavra. Efésios, capítulo de número 4. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Efésios 4, versos 1 ao verso 6. Então leia e entenda. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, presta atenção, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então nós estamos no verso 5. Um só Senhor, uma só fé, e a semana que vem vamos falar um só batismo. Então, o que Paulo tem em mente? É isso que eu preciso entender. Por que Paulo fala um só Senhor? Já explicamos isso na semana passada. E ele fala uma só fé e um só batismo, né? Porque ele se expressa dizendo que só existe uma fé. Então, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: a fé que nós temos hoje é uma fé baseada no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está bem definido isso? O pessoal do Velho Testamento, eles tiveram fé. Eu vou repetir muito isso. Todos eles tiveram fé. Mas nós temos que entender que todo aquele pessoal, os heróis da fé da Velha Aliança, eles não conheceram o Evangelho da graça de Deus. Eles viviam debaixo de lei, entende? E praticavam a fé baseada naquilo que a lei exigia que eles fizessem. Por exemplo, Elias foi um homem de fé. Lógico que ele foi um homem de fé, fez cair fogo do céu, matou os 430 profetas de Baal, claro. Mas se você chegasse para Elias e pudesse conversar com ele, eu falo assim para você entender, e chegasse para Elias: Elias, eu conheço a tua história, você fez coisas maravilhosas, agora me explica um pouquinho o que é o Evangelho da graça de Deus, o que é a graça de Deus. Ele ia olhar para você e estarrecido, ele ia falar assim: olha, eu venci os profetas de Baal, eu fiz cair fogo do céu, eu tive fé, mas esse negócio de Evangelho da graça de Deus e graça de Deus é uma coisa que eu desconheço. Por quê? Porque naquele tempo o Evangelho da graça era diferente do conhecimento que eles tinham. Jesus iria vir milhares de anos depois. Esse conhecimento da graça de Deus era uma coisa que ia acontecer da cruz para frente. Eles acreditavam em Deus, claro que acreditavam em Deus, mas eles não tinham conhecimento nenhum da redenção, da justificação, porque na velha aliança tudo era por esforço próprio, era por obras. Na graça de Deus não é por esforço próprio, não é por obras, é pela fé naquilo que Cristo já fez por mim. Você tem esse esclarecimento dentro de você? Então, o povo da velha aliança foi um povo que creu, mas eles não tiveram conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que vem ser revelado depois da morte de Cristo na cruz. Está bem claro isso? Então, eu não posso pregar a fé que eles tiveram, porque a fé que eles tiveram era tudo baseado em obras, coisas que dependiam de obediência da lei. Eles fizeram milagres, aconteceu coisas maravilhosas lá, claro que aconteceu.
Mas depois da cruz, um novo entendimento, vem a revelação do que é o Evangelho da graça de Deus, né? Vem o conhecimento da nova aliança. Isso para te explicar porque Paulo fala uma só fé, nós vamos identificar qual é esta fé. Então, para que você entenda isso que eu estou explicando, vamos lá. Gálatas, capítulo de número 3. Abra aí, volta um pouquinho. Gálatas, capítulo de número 3. Está aqui um texto que todo cristão precisa saber e entender. E esse texto é um texto dificilmente explanado, pregado, explicado. Então você sabe, carta de Paulo aos Gálatas, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou para essas igrejas? Pregou o evangelho da graça de Deus. Depois Paulo se ausentou, vieram os judaizantes, aqueles que não entenderam que o fim da lei é Cristo. Se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram assim para os Gálatas: olha, isso que Paulo está pregando, que tudo é pela graça, independente de obras, não é bem assim. Você tem que crer no que Cristo fez, mas voltar para a lei, praticar a lei, se circuncidar, voltar para estar debaixo da lei, porque o que Cristo fez não é suficiente. Então Paulo escreve, olha aqui, vamos lá, vai para o capítulo 1. Nós já explicamos muito isso. Paulo fala, verso 6, admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja o quê? Maldito, anátema. Então Paulo deixou claro que se eles voltassem para o judaísmo, voltassem as costas para aquilo que Cristo fez, e quisessem ser justificados pela prática da velha aliança debaixo do judaísmo, é um outro evangelho, seria uma coisa pervertida, porque a velha aliança e o judaísmo já acabou na cruz. Já acabou na cruz. Estamos firmes nesse pensamento? Então olha o verso 23, o que Paulo fala. Eu vou ler com calma e você tem que entender isso aí. Tenho plena certeza que o Espírito Santo vai mexer com você, com a tua mente, e vai abrir o teu entendimento. Olha o que Paulo fala, explicando isso que eu acabei de explicar para você, para os Gálatas. Mas antes que viesse a fé, olha lá, antes que viesse a fé, então a fé não havia vindo ainda. Mas o pessoal da velha aliança, todos creram, mas não com o conhecimento do evangelho da graça de Deus. Que fé é esta que estava para vir, que ainda não havia vindo? Olha que coisa interessante, tem que se pensar, tem que se enxergar isso aqui. Mas antes que viesse a fé, olha a fé da velha aliança, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, olha, de novo, antes que viesse a fé, que fé? A fé do evangelho. Qual era a condição daquelas pessoas? Estávamos todos sob a tutela da lei, debaixo da lei, com a mentalidade da velha aliança. E nela encerrados, estávamos presos pela mentalidade da velha aliança. Aí ele diz, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Mas pastor, como assim? Antes que viesse a fé, estávamos com a mentalidade da lei, com a fé encerrados debaixo da lei. E uma fé no futuro havia de se manifestar. Uma fé do futuro, uma coisa que ainda não havia acontecido. Um conhecimento que ainda não havia chegado. Um entendimento que eles não tinham. Então Paulo está dizendo, antes que esta fé viesse, todos viviam debaixo da lei, com a mentalidade da lei, com a mentalidade do judaísmo, encerrados nisso. Aguardando uma fé, um conhecimento que viria no futuro. Viria no futuro? Não está escrito isso aqui? Você já ouviu alguém te explicar a respeito disso? Você já ouviu alguém da televisão que prega, que faz campanha, abrir esse texto e te explanar isso? Da igreja que você ficou anos, você ouviu alguém te explicar que uma fé de futuro havia chegado?
que a fé passada seria encerrada. Acredito que se você não ouviu aqui, não que nós somos exclusivos, não somos, mas se você não ouviu isso, você ficou anos sem ter esse entendimento, encerrados numa fé ultrapassada da velha aliança. Então vamos ler de novo, olha, para ver, está escrito: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, debaixo disso, para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é um condutor. Deixa eu explicar o que é um aio. Por exemplo, a Sabesp manda água para a tua casa, vem pelos canos da rua, entra lá no seu relógio, do seu relógio lá, para dentro da tua casa tem um cano condutor. Dali vai se espalhar para todos os cômodos, pia da cozinha, pia do banheiro, tanque. Então tem um cano entre o relógio e a tua casa que é um condutor, que vai dirigir aquela água para todos os cômodos. O aio é justamente isso, a lei serviu de um condutor. A lei disse para nós: vocês não conseguem cumprir a lei, todos vocês estão debaixo de condenação. A lei disse para o judaísmo, todo o judaísmo não consegue cumprir a lei. Por isso que aquilo teve que ser encerrado na cruz. A lei foi um condutor que nos conduziu para uma coisa superior à fé em Cristo e o poder ser salvo de verdade. Porque pela lei, pela velha aliança, ninguém era salvo, porque ninguém conseguia cumprir a lei. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ler agora com esse entendimento. De maneira, verso 24, que a lei nos serviu de aio, de condutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, então essa fé chegou. Essa fé que de futuro havia de se revelar, essa fé chegou, já não permanecemos subordinados ao aio, ao condutor, fomos tirados de debaixo da lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, quando essa fé de futuro chegou, nós somos tirados debaixo da lei do aio, e pela fé em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então, recapitulando, vou ler de novo, eu quero que a tua mente seja preenchida por isso. Verso 23. Mas antes que essa fé, que vieste a fé, estávamos todos debaixo da lei, nelas encerrados, aguardando o quê? Esta fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas quando essa fé chegou, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, não permanecemos mais subordinados à lei. Então essa fé chegou. Que fé é essa que chegou? Volta um pouquinho. O pessoal da velha aliança entendeu a justificação pela fé, a graça de Deus. Eles creram em Deus, mas a nova aliança vem ser revelada da cruz para frente. Por isso que eu tenho que entender que nós, como igreja, nós não vivemos debaixo do Testamento. O Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. Lá no Velho Testamento não existe palavra igreja. Procura. A igreja vem existir depois da morte de Cristo na cruz. Quando o Espírito Santo vem é que surge a igreja. Então essa fé do futuro que chegou é baseada em quê? Quando Cristo morre na cruz, realiza a obra perfeita na cruz do Calvário, o evangelho da graça de Deus é revelado. Deus levanta um apóstolo Paulo, que vem explicar que a lei acabou, que o homem não é justificado pela velha aliança, que agora nós somos justificados pela fé, que nós somos redimidos, comprados pelo sangue, se nos tornamos herdeiros de Deus, o Espírito de Deus vem fazer habitação em nós, nós nos tornamos templo, agora não há mais condenação. Paulo vem explicar tudo isso, é a fé de futuro, o conhecimento futuro que chegou. E o que foi que abriu a porta para o evangelho? A morte de Cristo na cruz.
A fé do futuro. Você está entendendo? Olha como isso está aqui, ó, diante dos nossos olhos. Agora, só quem teve revelação do Espírito é que vai entender isso aqui. Quem não entende essa linguagem vai ouvir eu dizer isso, não vai ficar um minuto ouvindo. Porque não tem entendimento sobre esse acontecimento que está aqui, nós estamos lendo. Então, Paulo disse que a fé do futuro iria chegar. E todos nós estávamos debaixo da velha aliança, encerrados por um sistema religioso. Quando essa fé chegou através do que Cristo fez na cruz, abriu o nosso entendimento, nós saímos de debaixo da velha aliança. Estamos vivendo uma única fé, uma só fé. A nossa fé não é baseada no Velho Testamento, é baseada na cruz. A nossa fé não é a fé de Abraão, Isaac e Jacó, que foram os patriarcas. A nossa fé não é a fé de Esdras, Neemias, Jó. Não é a fé de Davi. A nossa fé é evangélica, produzida pelo conhecimento do Evangelho. A fé que de futuro havia de chegar e chegou através da obra da cruz. Conhecimento que nós temos hoje, eles não tiveram no passado. Eles olharam o Messias que viria no futuro e ficaram naquilo. Nós temos depois da cruz. A palavra já se cumpriu, a palavra já está encerrada, completa. A revelação já veio, o Evangelho já é uma coisa explícita aqui e aqui. Então a fé de futuro chegou. Então nós que cremos hoje, nós estamos na fé produzida pelo Evangelho. Nada daquela mentalidade da lei se encaixa na nossa vida. Vocês estão entendendo? Agora essa fé produzida pelo Evangelho é uma fé de convicção. As pessoas procuram uma fé assim: eu quero sentir coisas, eu quero tocar, eu quero apalpar, eu quero sentir um calor, eu quero um arrepio, eu quero gritar, eu quero alguma coisa que faz eu chorar, eu choro. É maravilhoso, eu choro. As pessoas estão atrás, elas pensam que a fé passa pela nossa carne. Então eu quero chorar, eu quero arrepiar, eu quero sapato de fogo, não posso me controlar, eu quero... Queima, queima, queima. Sabe, eu quero uma loucura, minha carne quer tremer. Isso não é fé. A verdadeira fé do Evangelho, essa fé que chegou, é uma fé por convicção. Não é um sentimento, não é eu me sentir bem ou me sentir mal, não é porque eu senti um arrepio. Eu não preciso de música para me crer em Deus. Hoje em dia, se não tiver música na igreja, telão, sair fumaça, luzes, tchum, aquele show e muita música, a pessoa não gosta. Porque é tudo uma igreja emocional, quer sentir, antes de vir uma palavra, precisa cantar 100 vezes. Vai ter vitória, Deus vai fazer tudo por você, você vai alcançar, é sabor de mel, né? Tem que cantar 1001 coisa, mexer com as emoções da pessoa. Essa fé produzida pelo Evangelho não precisa de sentimento, não precisa de emoção, não precisa de grito, não precisa ver, não precisa tocar, não precisa palpar. Eu estou me sentindo mal, estou convicto. Estou doente, estou convicto do Evangelho. Não passa mais pelas minhas emoções. A verdadeira fé não passa pela minha carne. Não é uma questão de sentir coisas. É uma questão de convicção, de um entendimento que Deus me deu, é a fé do futuro, entendimento que Deus me deu a respeito do Evangelho. Eu sou convicto que fui liberto do império das trevas, convicto que sou salvo, convicto que sou filho de Deus, convicto que fui justificado, convicto que não se perde a salvação. Eu sou convicto, mesmo me sentindo mal, com dor de barriga, com dor de cabeça. Isso não altera a minha convicção, porque eu não vivo por emoções, não vivo por sentimentos, não dependo de música para me alegrar. Eu sou alegre porque eu tenho convicção da verdade do Evangelho. Não preciso me alegrar com música. Se eu estiver numa reunião que não tem música nenhuma, eu estou igual. E se cantei muito, eu não fui alterado, porque eu sou convicto.
Vocês estão entendendo? Uma única fé. Fé que vem pelo conhecimento. Romanos 10, 17 diz o que? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Repare bem que Romanos lá está assim, não está assim palavra de Deus. Está assim, palavra de Cristo. Então, eu vou falar a mesma coisa. A fé é produzida pelo conhecimento. Conforme eu vou conhecendo o Evangelho, ele vai despertando a fé em mim. A convicção vem por conhecimento da verdade. Então eu vou ouvindo o Evangelho. Não é aquela mentalidade da velha aliança, ficar com aquela cabeça de fé do Velho Testamento. Não é isso. Eu vou ouvindo o Evangelho da graça de Deus, ouvindo, vai vindo uma convicção. Essa convicção vai despertando a fé. Fé e conhecimento andam juntos. Não vem dizer que a pessoa tem uma grande fé e conhece isso aqui do Evangelho. Não tem grande fé. A fé dela é emoção, é ilusão, é fé emotiva. Na hora do vamos ver, que ela estiver em crise, ela não crê em nada, vai se afundar, porque ela não crê em nada. Ela vai descobrir que a fé dela era uma ilusão, era um sentimento, era uma emoção. A fé dela se manifestava só quando ela cantava. Nada mais que isso. Vocês estão entendendo? O que é fé? Eu aprendi o Evangelho. O Evangelho gerou em mim uma convicção que ninguém tira. Ninguém tira. Eu posso me sentir bem, me sentir mal, e a maior parte, às vezes a gente se sente mal. A fé verdadeira não precisa ficar tocando, apalpando, ouvindo, vendo. Nós vamos ler agora algumas coisas sobre isso. Não precisa de nada dessas coisas. Eu conheço o Evangelho, produziu em mim uma convicção. Eu estou forte no espírito, na carne fraco. Eu entendo que eu creio, uma só fé, ninguém me arranca de nada disso. Então vamos para a palavra? Vamos trabalhar nisso aqui. Agora, se você está em Gálatas, volta um pouquinho. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Eu deveria ler desde o 16, mas eu vou ler, tem que ser mais, vou ler desde o 16, mas é o verso 18. Abra aí, acompanhe direitinho. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha os dois homens aqui. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha o homem exterior, o que ele enfrenta. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha a verdadeira fé está aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem estão sujeitas ao tempo, são coisas visíveis, são temporais. Mas as coisas que não se veem são eternas. Eu não vejo que eu fui salvo, mas aqui dentro eu tenho convicção. Eu não vejo que eu fui liberto do império das trevas, mas aqui dentro eu tenho conhecimento e tenho convicção. Não estou andando por vista. Às vezes do lado de fora eu estou até com conflito familiar, problema, sabe, lutas e falta de dinheiro, mas não é isso que vai governar a minha vida. É a convicção, liberto do império das trevas, que está dentro de mim. Eu não estou vendo isso. Mas aqui dentro eu tenho a convicção, a verdadeira fé que fui. Do lado de fora as minhas emoções estão me traindo. Fica preocupado, fica aborrecido, fica chateado. Olha, está te faltando isso. Isso está. A minha carne o tempo todo quer me levar para a incredulidade. Mas eu tenho convicção no meu espírito, que não é uma emoção, uma convicção pelo conhecimento. Eu me mantenho convicto, uma só fé. Não vou ser jogado para lá, não vou ser jogado para cá. Tem gente que é jogada para todo lado. Olha, ali tem um cara que ora, vai ser curado, corre para lá. Olha, aquela irmãzinha tem uma revelação, vai para lá. Olha, aquele cantor tem uma unção, vive correndo de um lado para o outro, indo tudo quanto é igreja, correndo atrás de pessoas, não crê em nada, não entende nada. Aquele apóstolo tem um suor milagroso. A rosinha ungida vai ser distribuída ali, está ela lá. Essa pessoa não crê em nada, ela está perdida, está rodando, sem sentido. Sabe por que ela faz isso? Porque não tem conhecimento. Não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não vêm, né? Você está numa luta exteriormente, mas aqui dentro você tem convicção, tem fé. A tua carne fala assim, olha, isso é um processo. Vai, reclama, briga, fala, vai ficar quieto. A luta vem, vocês estão entendendo? Entende esse processo, você enfrenta isso. Mas lá dentro, eu acredito, estou na fé. Não vou cair na carne, obedecer à carne, me sujeitar à carne, porque a carne caminha para a morte, a carne traz morte, corrupção, sempre confusão. Entende? Então, às vezes eu estou me sentindo mal, mas eu creio aqui dentro no Evangelho. Eu tenho convicção que sou salvo, selado com o Espírito Santo. Eu não estou sentindo nada disso, mas aqui dentro o conhecimento me trouxe uma convicção e eu estou firme. Firme. A palavra de Deus é como Hebreus 4:12, presta atenção. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir. Você vai ser dividido, alma, emoção e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os propósitos do coração. Então o que a palavra vai fazer? Quando você tem convicção, ela vem como uma espada e ela te divide. Alma, carne, emoção, tudo para lá. E convicção para cá. Aí quando você está passando problemas nesta alma, está dividido. Você lá no teu espírito está convicto, está firme, está maduro, está forte. Não vai se entregar. Vocês estão entendendo? Então essa divisão, a cada vez que você vai aprender o Evangelho vem e vai jogando o natural de lado. O que ele quer é te livrar do natural. Te livrar das emoções. Você vê as pessoas chorando. Ai, aleluia, glória a Deus. Aquele show. Aí o câmera filma lá, filma o apóstolo, vê a pessoa chorando. Nossa, que poder nada. É tudo carne, tudo alma, tudo emoção. Um culto emocional. Deus gosta de ver você no espírito. Deixa a carne de lado. Foi dividido, a palavra dividiu. O lixão do velho homem para lá. Você está na convicção da fé, firme aqui. Por isso, desconfie dos seus sentimentos. Ah, pastor, mas e os sentimentos bons? Tem sentimentos bons que querem desviar você da palavra de Deus. Tem sentimentos de alegria que são enganosos. E você está se alegrando com aquilo que não é o Evangelho, mas é sentimento bom. Os ruins é fácil de identificar. Até o sentimento bom você tem que ficar convicto e não ser enganado por ele. Pode sentir, mas enganado e subjugado por ele, não. Porque às vezes o sentimento bom te engana, faz você deixar a palavra de lado para se alegrar com o sentimento bom. Estão entendendo esse assunto, não? Né? A palavra divide, e nós estamos nesse processo de divisão. Agora vamos ali para capítulo 5, vira aí uma página ou duas. Capítulo 5. Versos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo está dizendo? Para a gente ter bom ânimo. Enquanto a gente está nessa carne, é como se Deus estivesse ausente. A nossa carne trabalha o tempo todo, te levando para a incredulidade o tempo todo. Você quer ver como a carne faz? Vai, você acorda de manhã e tal, abrir o celular, está lá uma notícia política. Ou mentira ou verdade. Aí você lê aquilo, se for negativo, a tua carne vai pegar ali um negativo, você já vai passar aquele dia com aquela coisa negativa na cabeça. Vai ou não vai? Você fica no celular lendo tudo contra o governo, tudo a favor do governo, é melhor dar um tempo. Deixa a tua cabeça ser possuída por isso, porque você vai ter a mesma raiva da direita e a mesma raiva da esquerda, vai ter raiva para todo lado. Você está tendo raiva, hein?
Eu sei, você está tendo raiva, está torcendo contra ou a favor. Você já viu que essa política fez a tua cabeça? Está te consumindo? Dá folga. Põe lá numa pregação do pastor Valdir, vai ser melhor. Está enjoado, né? Até eu estou. Vocês estão entendendo, queridos? Então o que Paulo está dizendo? Tenha bom ânimo. Enquanto no corpo eu não estou vendo as coisas de Deus, eu estou ausente do Senhor. O mundo espiritual, a minha carne, não parece real. Não parece real. Às vezes parece a maior mentira. Eu sou salvo, sou liberto. Mas por que eu passo por tudo isso? Parece mentira. Eu estou no corpo. Agora, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Agora Paulo fala uma coisa extraordinária. Entretanto, estamos em plena confiança lá, preferindo morrer. Olha o que Paulo está dizendo. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Estou em plena confiança. Convicto, eu prefiro deixar o corpo e vou habitar com o Senhor. É uma coisa melhor para mim. Quer morrer? Quer morrer não? É melhor. Que pergunta, né? Eu não posso me estender muito, ia falar uma coisinha aqui. Agora vamos trabalhar, vamos lá. Agora eu quero mostrar a fé que não é essa uma só fé que Paulo está ensinando. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 43. Lucas 8, 43. Um texto que as pessoas usam para fazer campanha, um texto que as pessoas usam para falar de fé, um texto que as pessoas usam para dizer que vai acontecer um milagre na vida das outras se eu fizer a mesma coisa. Mas é um texto que não tem nada a ver com a verdadeira fé produzida pelo Evangelho. Então vamos lá. Achou aí? Verso 43 do capítulo 8 de Lucas. Certa mulher que havia 12 anos, você já sabe que eu vou ler, né? Vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente foi curado. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que coisa linda, né? Não é uma coisa linda? Agora, mentaliza isso comigo. Jesus estava presente fisicamente diante dessa mulher. Ela estava vendo Jesus fisicamente. Ela já ouviu falar, se você for ler ali, tendo ouvido a fama de Jesus, ela já tinha ouvido muito a respeito de Jesus curar, então ela vem em busca de um curandeiro. Jesus para ela é um curandeiro, nada mais que isso. O que essa mulher conhece do Evangelho da Graça de Deus? Não conhece nada. Jesus não foi para a cruz ainda, a nova aliança nem começou. Ela é um crente atual, emocional, que está vendo Jesus, que diz assim: ó, se eu tocar nas vestes dele, eu preciso tocar. Não basta querer, eu preciso tocar ali, eu vou correr, eu vou chegar lá, eu já gastei tudo com os médicos. Já estou enfraquecida há 12 anos com essa doença, mas se eu tocar, eu estou vendo ele, é agora. Essa fé que Paulo está pregando? Não. Essa mulher teve fé do entendimento dela, vendo Jesus. Vendo. Vocês estão vendo a diferença? Então ela vendo Jesus, acreditou, foi lá, tocou nas vestes e foi curada. Uma fé emocional, ela estava vendo Jesus, tinha ouvido a fama dele, eu vou até lá, vai acontecer, muito, muito elogiável, muito bonito, uma fé de tocar. E se ela não tivesse conseguido tocar na veste de Jesus, não teria recebido nada, porque ela só acreditaria se tocasse lá, vendo Jesus.
Então, a maior parte das pregações de Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode ver, quando se prega que vai acontecer um milagre na tua vida, é uma fé antes da cruz. É uma fé onde Jesus tocava nas pessoas, punha lodo nos olhos do cego, tocava no leproso, as pessoas queriam tocar nele porque saíam. Era uma fé onde eles estavam vendo Jesus pessoalmente, andando por vista, vendo, presenciando o milagre acontecendo. Uma fé emocional, uma fé ver para crer, a fé de Tomé, ver para crer. Mas não é essa fé que Paulo está dizendo, uma só fé. Então você vê um monte de... Eu mesmo no passado já preguei essa mulher de fluxo de sangue umas 100 vezes, não entendia. Então falava, estenda a mão, na hora do culto eu falava assim, estenda a mão agora em nome de Jesus, rabaxabalabachandalabacaia. Todo mundo já... As irmãs... É agora, receba a cura, irmão, receba, é agora, Senhor Jesus, em nome de Jesus, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai fazendo, vai tocando, você não... Vai Jesus, dando ordem, ele meio empregadinho, tá bom, mas eu mandando nele, e vai, em nome de Jesus, receba, tudo lá. Você já não participou de campanha que fazia tudo isso? Uma fé antes da cruz sem conhecimento do Evangelho. É lindo isso aqui, lindo. Mas a maior parte que as pessoas pregam hoje nas igrejas que fala de cura, principalmente os mentirosos da televisão, eles vão usar esses textos assim, e vão dar pedacinho de tecido que fala que é veste de Jesus, e vão dar uma aguinha que fala que é água do Rio Jordão, e vão dar um frasquinho que tem sangue, suco de uva, né? Já falei que é o sangue de... Vão dar uma rosinha ungida, vão dar um cordãozinho, vão dar uma fitinha do Bonfim. Ah, não é fita do Bonfim, é fita de Jesus que vai enrolar no braço e quando quebrar o milagre vai acontecer. Uma fé levando as pessoas a ficar acreditando em coisas inanimadas, coisas mortas, que não têm vida. Essa gente está com esse tipo de fé antes da cruz, quer tocar coisas, quer coisinha ungida, quer um olhinho na testa, quer um pastor pondo a mão na cabeça, eu quero sentir, eu quero ver, eu quero isso, eu quero aquilo, estão correndo atrás do vento. Essa mulher teve fé sem conhecimento do Evangelho, ela estava na presença de Jesus, não sabia nem quem ele era. Jesus para ela era um curandeiro e nada mais, que ia resolver o problema dela, e resolveu. A pergunta é de novo, ela tinha algum conhecimento sobre justificação, redenção, filiação? Não conhecia nada disso, libertação do império das trevas, não sabia nada disso. Vamos um pouquinho mais para frente. Tá, vamos abrir só em Lucas agora volta no capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6 de Lucas. Olha aqui, verso 17 a 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. O povo estava atrás do curandeiro, indo atrás de Jesus. Queria resolver problema, queria ver Jesus, queria tocar nele. Toda a Judéia e Jerusalém do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Agora o verso 19. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então uma multidão de todos os lugares. Jesus está lá. Essa multidão quer cura, libertação, mas só que elas querem tocar nele, elas estão vendo ele, não estão andando por fé, estão andando por vista, e querem tocar nele, porque dele sai a virtude. Quem pisou aqui na terra, que as suas vestes saia a virtude? Essa gente na televisão é tudo mentirosa, esse suor de apóstolo, camisa do apóstolo, isso é tudo uma idolatria, esses caras não fazem milagre nenhum, não tem virtude nenhuma. O único que pisou na terra, que foi perfeito,
que saía virtude se alguém tocava nele, foi Jesus Cristo, ninguém mais. Agora, por que aquela multidão estava lá? O que essa multidão que queria ser curada e liberta conhecia do Evangelho da graça de Deus? Não conhecia nada, eles viam Jesus, ficavam loucos. É agora que eu vou ser curado, eu preciso tocar nele, vai sair virtude, eu preciso tocar, preciso sentir, preciso ver. Isso aí não é andar por fé, é andar por vista. Andar por vista, quer tocar, quer sentir. Então, qualquer pastor, olha, se vier um pastor, está aqui meu óculos, arrumar 2.000 armaçãozinhas dessas, assim, olha, vou dar sugestão, quem sabe na televisão eles vão fazer. Arrumar umas 2.000 armaçãozinhas dessas e falar assim: você que tem problema na vista, eu subi no monte, eu ungi essas armações de óculos. Você que der R$1.000, olha, talvez vamos começar com 2.000, depois 1.000, depois 800, depois 500, depois 300, depois 100, depois até as moedinhas. Não é assim que eles fazem? É assim. É assim. Então, se ele vier numa cadeia nacional que tem aí, né, e falar que ungiu e disser que alguém, quem der a sua oferta e pegar a essa armação, pode pôr qualquer lente, vai enxergar, vai ser curado o astigmatismo, miopia, em nome de Jesus. Aí ele vai orar no final: sai astigmatismo, sai miopia, né? Uma multidão vai lá e vai agarrar isso aqui, vai pagar e vai acreditar que vai acontecer. Porque eles não conhecem o Evangelho. É essa fé que essa gente prega, que eles querem. Não é a fé do conhecimento do Evangelho. Uma única fé que Paulo fala que é a fé do Evangelho. Não é, então essa multidão queria tocar nele, porque ele estava ali presente, ninguém cria em nada, queria tocar, porque essa é a virtude dele. Está vendo a diferença? Eu não estou nem falando do lado do pessoal da Velha Aliança, estou falando só de Mateus, Lucas e João. Vamos lá, agora vamos para Lucas 13, vai um pouquinho para frente. Lucas 13, a partir do verso 10. A cura de uma mulher enferma, né? Olha Jesus tocando. Jesus que praticava esse negócio de tocar e de impor as mãos. É daí que a turma quer ser igual a Jesus e fala que fará as obras maiores do que ele fez. Só que a gente faz tanta coisa e não resolve nada. Né? Tem um missionário aí que fala de cura e tal, toma posse da bênção. Depois ficou doente, pegou Covid e foi para o hospital gastar 5.000 por dia. Por que não bebeu água orada? Que ele estava distribuindo para o povo que tinha Covid, e para ele não resolveu a água orada que ele mesmo pregava, gente. Vocês estão entendendo ou não? Para ele não, ele teve que ir para o hospital. Verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha que coisa linda. Jesus impunha as mãos, Jesus tocava dele. Presta atenção, dele saía a virtude. Ele era Deus homem. Deus em forma de homem, ele tinha virtude, ele podia fazer isso, a pessoa crendo ou não crendo, é ele que vem pôr as mãos e tocar. Agora, olha o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo. Paulo nunca pregou cura instantânea. Não estou sendo incrédulo, Deus pode fazer cura instantânea, é claro, mas Paulo nunca fez campanha, nunca pregou cura instantânea, nunca distribuiu água, nem óleo, nunca praticou nada disso. Lá em Atos, os fanáticos pegavam a roupa dele. Ele não levantava a roupa e falava assim: te consagro roupa, agora leva para fazer milagre. Não, os fanáticos pegavam a roupa dele. E a roupa levava benefício para as pessoas, mas ele nunca orou por roupa, nunca fez nada. Olha, leia as cartas de Paulo, ele nunca falou sobre ser curado instantaneamente, campanha disso, pegar coisa orada, Deus está nisso. Não, ele pregava o Cristo crucificado. Vamos mais para frente, Lucas 13, né? Agora volta lá para Mateus, vamos correr agora, Mateus, capítulo número 8.
Tudo isso são pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo número 8, verso 1. Vou ler. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, olha lá, de novo, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Esse leproso vem, adora e faz uma oração: se o Senhor quiser, pode purificar. Jesus estende a mão e dá uma ordem: eu quero que você fique limpo. Imediatamente ele foi curado. Alguém poderia dizer: não, pastor, o senhor é meio incrédulo. Não. Nos 20 primeiros anos da minha vida de fé, eu corri atrás, eu fui tentar aprender, eu corri atrás de todos os pregadores de cura divina que vinham aqui para São Paulo. Eu fui naquela igreja grande do Glicério, que falava que tinha curas instantâneas. Eu fui lá dezenas de vezes, eu só vi gritaria, nunca vi ninguém ser curado. Vi o Morris Cerulo lá dos Estados Unidos, eu estava lá, só via conversa e nunca vi ninguém curado. Vi David Robertson que vinha e falava assim: vocês têm que orar em línguas, hora após hora, hora após hora, e manda tirar óculos e você vai enxergar. Fiz tudo isso, não vi um ser curado. Aonde tinha um curandeiro, eu estava lá, que falava em nome de Jesus, que eu não tinha entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Eu fui atrás de todos, na televisão, no rádio, era 1001 testemunho, mas eu fui lá, não para ver, para participar, para entender como era isso. Eu nunca vi um, só vi conversa, e pedição de dinheiro, pedição de dinheiro, pedição de dinheiro. Vocês estão entendendo ou não? Eu creio que Jesus faz milagre instantâneo, mas com essa fé desse tipo aqui não vai fazer nada, não é por vista. O que eu li aqui? Eu li o 8:1. Então esse leproso vem e Jesus tocou e dele saiu a virtude e curou aquele homem instantaneamente. Não tem um homem atual, pode falar que é curandeiro, que faz isso. Eles vão trazer fotografia, é um testemunho que foi no hospital longe, é isso que aconteceu, porque aquele lá, tudo coisa planejada, organizada, tudo um teatrinho, ele vem, apresenta uma pecinha, e todo mundo acredita e corre atrás dessa gente. Olha, eu não vou nem falar as pessoas que já vieram aqui, que foram nesses lugares, foram exploradas financeiramente, ficaram na miséria e nunca foram curados de nada, e uns morreram. Não vou nem contar essas coisas para não tomar tempo. Mateus capítulo 9. A partir do verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles identificavam Jesus como filho de Davi, a promessa que da descendência de Davi viria o Messias. Isso é verdadeiro. Tendo ele entrado na casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. De novo, então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, aqui de novo, eles vêm e Jesus toca nos olhos dele e sai virtude e eles são curados. Maravilhoso. Agora, o que esses cegos entenderam do Evangelho da Graça de Deus? Você entende quando eu faço essa pergunta e repito? É para situar a tua mente na verdade, e aqueles que ouvem também. Eles não entendiam nada do Evangelho da Graça de Deus, eles viam Jesus como um curandeiro para dar vista para eles, e nada mais. Jesus não havia morrido na cruz, a nova aliança não está em vigor. Para situar bem, o conhecimento e a fé que eles tiveram na velha aliança não é o mesmo conhecimento que nós temos na nova aliança. Eles tiveram fé na velha aliança para Deus, que se revelou para eles com aquele conhecimento daquele tempo.
O Evangelho da Graça vai começar milhares de anos depois, quando Cristo morre na cruz, e Deus vai completar a palavra revelando a graça dele através do Evangelho. É outra mentalidade, é outra coisa. Que fé que nós vivemos? Nós não vivemos na fé do Velho Testamento, que era baseada em obras da lei. Nós temos um outro conhecimento, nós vivemos na fé baseada na nova aliança, na obra de Cristo na cruz, e nada mais que isso. E ninguém nos tira disso. Então, que fé é esta? Vamos terminar falando a mesma coisa. Filipenses, vamos lá. Filipenses, capítulo de número 1. Verso 27, você está acostumado a ler isso muito aqui. Abra aí, acompanhe direitinho. E depois, em casa, quando esta live for para o ar, durante a semana você ouça de novo, com paciência, se puder, anote os versos. Repita, veja o que está escrito, está na tua mente já, reveja, se alimente disso, a semana inteira, para ficar bem estabelecido no seu espírito. Verso 27, vivei acima de tudo, por modo digno de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um espírito, como uma só alma, lutando juntos. Por quê? Lutando juntos pela fé evangélica, um povo ligado um no outro, que luta juntos pela fé produzida pelo Evangelho, centralidade desta fé, o que Cristo fez na cruz, lutando juntos, a mesma fé, uma única fé. Por isso que nós precisamos trabalhar no Evangelho, preciso te ensinar, falar, para nós adquirirmos uma maturidade, uma única só fé, uma única visão, não imposta por alguém, porque o Evangelho traz uma única fé para todo aquele que crê no Evangelho de verdade, e se torna unido uns aos outros. Pastor, quer dizer que só nós aqui somos unidos? Não, na internet tem dezenas e centenas de pessoas que estão unidas a nós, com essa mesma visão, essa mesma compreensão, fazem parte de nós no Espírito, mas nós nunca vamos ver, porque estão em outros países, até outros estados, mas estamos com a mesma fé, uma única fé. Repare bem, eu não estou crendo diferente de você, você não está crendo diferente de mim. Vai em outro ministério, cada um tem uma cabeça para um lado, outra cabeça para o outro, um revela uma coisa, outro revela para lá, aquela revela para lá, é uma confusão. Ninguém sabe ao certo em que crer. Uma hora a campanha para aquilo, outra hora a campanha para isso, e a pessoa está rodando, não tem uma fé. Ela é levada por qualquer coisa que eles vão aprontando, mostrando e impondo na cabeça delas. Então essa fé é uma fé produzida pelo Evangelho. Entende ou não? A fé, lutando juntos pela fé, o Evangelho. Eu fui ouvindo o Evangelho da graça de Deus, centralizei a minha fé em tudo que Cristo fez na cruz. Isso trouxe um conhecimento das cartas de Paulo dentro do meu coração. Isso me trouxe uma convicção, uma sabedoria, um entendimento, uma revelação. E eu vivo por essa única fé evangélica trazida pelo Evangelho da graça de Deus. Não preciso tocar, não preciso gritar, não preciso coisa orada, não preciso mão de ninguém, não preciso óleo ungido, não preciso rosa, não preciso de apóstolo, não preciso de pastor, não preciso nem da igreja para crer nisso. Não preciso de água do Rio Jordão, não preciso dessa feitiçaria que invadiu essas igrejas da televisão, não preciso de nada disso, sou convicto, estou numa única fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida fará o que por você? Vos libertará. Fala assim, amém? Amém. E vamos orar. Fique em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, Senhor. Deus da verdade, Deus do Evangelho da graça de Deus,
Queremos te adorar reconhecendo, Senhor, a perfeição do sacrifício de Cristo na cruz, do seu sangue derramado, que trouxe o verdadeiro conhecimento do Evangelho para cada um de nós. Nós te adoramos e queremos pedir onde esta palavra chegar, onde esse arroz com feijão, esse leitinho chegar. Que muitas mentes sejam abertas, muitos entendimentos sejam dados, que o fruto maduro seja alcançado e muitas pessoas venham ser libertadas pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode aplaudir.